Bom dia, meus queridos, a paz e a graça, Pai do Senhor, Deus abençoe. Como é que está o seu dia? Tudo bem? Olha, eu vim aqui nessa manhã trazer uma palavrinha no seu coração, mas também trazer uma lembrança, de quem você é, a sua identidade e o que você precisa fazer para permanecê-la. Havia, amados, um texto da palavra, no livro de Daniel, capítulo 5, um homem chamado Daniel, que foi deportado da sua cidade para a Babilônia para servir ao rei. E é tão interessante que ele foi um dos únicos contemporâneos que passou por três reinados diferentes: Dário, Nabucodonosor e Belsazar. E nesse intervalo, amados, no último reinado, Daniel já estava esquecido, abandonado, rejeitado por ser um profeta daquele local. E nós vemos que assim existem muitos hoje, esquecidos. Lembra de Paulo, quando estava esquecido e o Espírito visita a congregação e a reunião dos santos poderosos e diz que somente Paulo e Barnabé que iria para essa missão? Justamente, amados, Deus ele sempre tem um momento certo de executar a chamada. Pois bem, passou-se, amados, e Belsazar, o último rei, resolve fazer um banquete e ele usa os utensílios da casa do tesouro que seu pai Nabucodonosor tinha trazido para aquele lugar. E nisso aparece uma mão que escreve na parede a sua condenação. E ninguém podia interpretar, nem os seus magos, nem os seus sábios, ninguém podia fazer nada, os astrólogos. E a mãe rainha chega até ele e diz: olha, existe um no nosso reinado, aqui nesse reinado, que tem o poder de interpretar e parece que ele é a voz dos próprios deuses. Olha, e nesse momento, amados, mandam chamar Daniel. Agora já não era mais um mocinho, nem uma criança, mas era um velhinho. E ele chega ali como um ancião de dias, amados, e se apresenta. E o rei lhe faz uma proposta: és tu o mesmo Daniel do tempo dos meus pais? E ele diz: eu sou. Aqui eu quero começar a mensagem, amados. É muito interessante porque nós perdemos a nossa identidade com o passar dos anos, mas Daniel ainda era o mesmo. Todos os dias abria as janelas e as portas para o lado de Jerusalém e fazia suas súplicas e as suas orações ao Senhor, Deus do invisível. A pergunta para mim e para você nessa manhã é essa: e você ainda está fazendo o mesmo? Você ainda está orando? Você ainda está crendo na revelação? Você ainda está crendo ainda na palavra de Deus? Você ainda acredita que Deus pode curar? Você ainda acredita que Deus pode restaurar a sua vida? Você acredita que Deus te chamou e tirou você do pecado? Você acredita que há mais de 2000 anos atrás alguém esvaziou-se da sua glória e veio a essa terra e morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados? Se não, desperta, ó tu que dormes, e volta-te, arrepende-te e volta a praticar as mesmas obras, as mesmas coisas. Porque o tempo passa, irmãos, mas quando você tem um propósito, não é o propósito, amados, não é a estação que muda o seu propósito, mas quem tem propósito permanece. Se o seu propósito era adorar, continue. Lembra também, amados, Paulo e Silas estavam indo ao templo para adorar a Deus, cantar hinos de louvor e adoração. Mas nesse intervalo, uma mulher sempre dizia: homens de Deus, grandes profetas, homens poderosos, anjos de Deus. Um dia, indo ao templo, o profeta, amados, ou se você quiser chamar Paulo, o grande homem, servo de Deus, ele estende as suas mãos e ordena que o espírito e o demônio caiam por terra. Por causa disso foi preso, chicoteado, amados, amarrado e colocado numa prisão, no cárcere. E ali, amados, eles lembraram que eles estavam indo ao templo para orar e louvar a Deus. E resolveram louvar. Só que naquela hora, amados, não foi só simplesmente o seu caminho que foi interrompido ou parado. Mas eles, enquanto louvavam, as cadeias, amados, se despedaçaram. As portas, os grilhões, amados, as algemas caíram por terra, porque o poder de Deus tomou aquele lugar. Assim também será a minha vida e a sua vida, se você não sair fora do seu propósito nem da sua chamada. Pois bem, Daniel vai até lá, rejeita os manjares, o altar, a riqueza do rei. E ao rejeitar, ele diz: olha, eu não preciso disso. Diz: deixa os seus tesouros para os teus. Eu conheço muitos pastores que, se houver, vem aqui, profetize e ora para mim que eu vou fazer um pix para você. Eles correm a hora e fala até o que Deus não mandou falar. Assim foi Balaão e Baraque, não foi? Então, meu querido, deixa eu dizer para você, nós não estamos à venda.
Profetas não se vendem. Profetas de verdade não se corrompem. Quem tem propósito não perde a chamada, nem a vocação em que fosse chamado. A sua vocação é permanecer em Cristo. Permaneça. E quando Deus voltar, ou quando o dono da seara voltar, que nós estejamos ocupados com a sua seara. Pense nisso. Daniel disse, olha, eu não preciso do seu ouro nem da sua prata, mas eu vou dizer o que você precisa ouvir. Essa mão é a própria mão de Deus. E quando você rejeitou aquilo que Deus tinha para continuar o reinado, assim Deus diz, achado e pesado foste na balança, e agora os seus dias foram contados. Amados, quem é você? Aquele que permanece fazendo a obra ou aquele que vai ser achado em pesada balança? Pense nisso. Forte abraço, deixa eu orar por você, Pai. Quero apresentar a vida desse homem, dessa mulher, meu Deus, e te pedir, Espírito Santo, repreenda as fraquezas, repreenda todo o mal, fortalece a casa, a família, a vida, o coração desse homem e dessa mulher, meu Deus, e encha ele de esperança para que ele possa permanecer fazendo a sua obra até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém? Forte abraço, fiquem com Deus, compartilhe. Leva ao maior número de pessoas essa mensagem para que possam despertar. Desperta, ó tu que dormes. Forte abraço, até amanhã, se o Senhor nos permitir.